arte pode estar presente em qualquer lugar. Para a nossa convidada de hoje, é tudo uma questão de recorte e escolha. Das irregularidades e rachaduras das calçadas de Brasília, por exemplo, ela tirou inspiração para a elaboração da sua mais recente série, intitulada Calçadas. Antes de falarmos sobre essa série, vale a pena conhecer a sua história nas artes visuais. Meu nome é Regina Pessoa, eu sou artista visual, venho trabalhando com artes há muito tempo e contar um pouquinho da minha história, né? Eu nasci em 64, cheguei em Brasília com 4 anos de idade, em 69, e vim do sertão do Ceará, do Cariri, lá de Icó, com meus pais, candangos, né? Inicialmente tivemos toda essa história de começo de Brasília, fomos morar no núcleo, depois migramos para o plano. De família de comerciantes, Regina acredita o despertar para as artes à escola onde estudou quando ainda era pequena. Fui estudar na Escola Parque e na época nós tínhamos educação integrada, que é um projeto do Anísio Teixeira, que durante um período você tem aula tradicional, as matérias matemática, matérias lógicas, né? Português, enfim, e no outro período era artes. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei muito de cantar, de dançar, que são todas conexões com a arte. E fui trabalhar muito cedo, foram mais de 20 anos trabalhando em publicidade e, paralelamente, eu fui fazendo o caminho de volta. Desde os anos 2000 eu comecei a retomar essa necessidade de uma expressão mais livre, mais espontânea, né, sem aquele foco pragmático e comercial que a publicidade exige. Fui levando a publicidade à arte, tanto que em 2006 eu realizo a minha primeira exposição individual. E curioso que nesse período eu muitas vezes ficava à noite trabalhando, desenhando para poder produzir para a exposição. E num desses momentos eu comecei a fazer umas escaminhas, uns desenhos, e na hora me deu um arrepio, que eu me vi criança fazendo isso na Escola Parque. E aí me veio essa conexão. Se eu estou aqui exercitando isso, esse passado e essa possibilidade abriu esse caminho. Então eu fiz questão dessa primeira exposição dedicar a exposição ao Anísio Teixeira, idealizador do projeto da Escola Parque, aos professores da Escola Parque. A necessidade que é urgente das pessoas terem mais acesso e conexão a esse poder, a esses caminhos. E quando eu falo arte, a arte como um todo, né? Você tem na música, na poesia, você tem arte na culinária, você tem arte nas suas relações com o mundo. Então essa conexão com o que é mais de essência da gente, né? Então eu fiz essas exposições trabalhando com desenhos, né? Desenhos a nanquim, aguadas a nanquim. Eu venho muito do trabalho de desenho, do trabalho, minha história vem do papel. Teve um momento que eu ficava pintando em casa, eu sou autodidata, comecei a pintar por mim, tentando, sempre gostei muito da figura humana. Só que é um trabalho extremamente desafiador, exige muita técnica, muita dedicação, muita mão, muito desenho. Teve um momento que eu me deparei com uma gravura do Buller Marx, um trabalho de gravura maravilhoso que eu fiquei horas olhando, me impactou muito esse trabalho que ele construía em camadas. E uma coisa abstrata, uma coisa com tons, com nanquim. Então eu peguei um caderninho, olhei mais ou menos o que estava ali, e para entender, eu vi que ele fazia aquilo por camadas, e eu falei, vou fazer isso. Peguei o meu papel, peguei os nanquins e comecei a trabalhar a construção de camadas de nanquim,
entendendo aquela proposta e construindo do meu jeito essa proposta, né, meu desenho. E de repente surgiu um trabalho maravilhoso e foi com esses trabalhos, com essa série que eu chamo Sobre Véus, que eu desenvolvi 3 exposições individuais. Esse foi um dos primeiros trabalhos da série, com aguadas de nanquim em papel. Os trabalhos tinham um formato menor e eram mais assim, indicações de paisagens, era uma coisa sempre para o abstrato, mas um abstrato com uma presença de uma figura. O olhar sempre buscava e via e encontrava uma figura. E nessa construção de camadas, é um trabalho feito a nanquim, com muito detalhes. Foi se mantendo, mas foi se transformando com o decorrer das outras séries. Sobre Véus se expandiu e com a figura humana mais presente. Não há formas ou traços estabelecidos. Os desenhos surgem leves e em um fundo branco. Essa segunda exposição foi no Espaço Cultural Renato Russo, na 508. E eu fiquei muito feliz com poder expor nesse espaço, porque eu me lembro que quando eu estudava na Escola Parque, na Escola Clássica da 308 Sul, eu morava na 310, e eu fazia aquele caminho da 10 para 8 e passava pela W3 e tinha aquele espaço cultural da W3. E eu, menina, entrei numa exposição, só eu vi aquela coisa, me chamava a atenção. Eu lembro da emoção que eu tive quando eu entrei na exposição, que estava tendo uma belíssimas pinturas da Marlene Godoy, de anjos sobre Brasília. E eram pinturas fantásticas. Para mim era uma dimensão, era gigantesco aquilo. E eu várias vezes entrei naquela galeria. Então virou um roteiro de menina. Eu passava, dava uma fugidinha, ia ver o que estava acontecendo na 508. Foi um espaço também importante na minha formação de artista. E eu me fiquei muito emocionada quando realizei minha segunda exposição, ocupando aquele espaço. O meu trabalho tem uma relação de gratidão muito grande com Brasília, com as possibilidades que a cidade me mostrou e me criou, né? E claro, assim, é muito da minha vontade, da minha determinação, mas essa gratidão é algo que eu levo, assim, dessa minha história. Então, depois, eu realizei a terceira exposição no espaço do STJ, com os trabalhos ainda maiores e a figura mais presente. A série Sobre Véus é reconhecida. Na Bienal Internacional de Artes de Sorocaba, no ano de 2007, recebeu o Prêmio Gerdau, medalha de prata. Tem que ter foco e tem que ter entrega, né? A relação de arte, para mim, é uma relação muito clara de entrega. Todo trabalho é fruto de muita entrega. Eu não penso, não necessariamente, eu não esquematizo e não racionalizo o que vai acontecer. Eu me proponho a fazer. E durante esse processo, muita coisa acontece. Muitas transformações vêm. Em instantes, a série Calçadas. Dessa possibilidade de você olhar o mundo à tua volta e ver que tudo é uma questão de recorte, de olhar e de escolha, que você pode tirar a arte das coisas mais inusitadas. Não saia daí. A ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são. Fernando Pessoa. A definição do que é arte é um enigma. São inúmeras as possibilidades de criação. Regina Pessoa tem o seu jeito próprio de criar. Busca o sentido das coisas nas próprias coisas, dando um significado ímpar para cada obra realizada. Eu trabalho muito com desenho a papel, desenho a nanquim, né? Eu trabalho muito com aguadas de nanquim, com bico de pena e pincel. E trabalho também, uso a fotografia, né? Venho usando a fotografia como um meio de expressar meus desenhos, assim, a fotografia, não que eu me considere fotógrafa. Com o vídeo também, os desenhos no vídeo,
com os tecidos que eu criei, são os desenhos no tecido. A série sobre rendas e tramas, eu faço muito isso. Desenho a nanquim com muitos ramos, muita ramificação. E o meu interesse nessa série é da construção de um olhar tridimensional para uma superfície bidimensional. Então, essa construção de camadas sempre é uma constante na minha relação, nos meus trabalhos que eu venho desenvolvendo há anos. Essa possibilidade de pegar algo que é plano e você, do plano, construir o tridimensional usando de camadas de cor e camadas de tinta, né? Eu não me classifico hoje como uma desenhista ou como uma pintora. A técnica para mim é uma possibilidade, não uma classificação. Eu faço uso de várias mídias, de vários meios que possa me possibilitar desenvolver a minha inter-relação com as coisas do mundo, né? Eu estava muito envolvida com rendas e tramas em 2014 e no final de 2014. Dentro do meu carro, eu vi a calçada. Na verdade, ela piscou para mim. Eu brinco que ela piscou para mim. Foi quando a gente teve o primeiro flerte. Em frente a um semáforo, né? Eu parei o carro e do meu lado estavam aquelas texturas fabulosas. Mas eu falei, gente, eu preciso captar isso é maravilhoso. E eu nunca tinha trabalhado com frotagem, na verdade não sabia nem o que era frotagem. Frotagem é a técnica francesa criada em 1925 pelo artista surrealista Max Ernst. A técnica consiste em tirar de superfícies texturizadas sugestões de desenhos. Max desenvolveu a técnica ao colocar uma folha de papel no chão de madeira do seu ateliê e friccionar com um lápis. Já tinha feito criança aquela experiência que todo mundo faz, de botar um papelzinho em cima de uma moeda, riscar com lápis. E eu pensei, eu vou fazer isso nessa calçada, porque eu vi uma matriz ali maravilhosa. Então, a primeira vez eu fui no dia 1º de janeiro de 2015, sabia que era um feriado, a cidade vazia. Meu filho estava aqui, eu peguei meu filho, já intuitivamente eu achei que era importante estar acompanhada de alguém para registrar a ação. E ele foi fotografando. E eu peguei vários tipos de papéis, pigmentos, para fazer a primeira experimentação de N possibilidades. Fiquei ali umas 4 horas trabalhando naquela calçada. Saí imunda da cabeça aos pés, grafite inteira. E saíram trabalhos maravilhosos. E eu via que ali tinha potência de dar continuidade. E eu selecionei dessas séries assim, o tipo de material que melhor respondia, o tipo de papel, o tipo de pigmento, que tinta. Eu fiquei horas trabalhando com os papéis, o material, e começou a vir aquela chuvinha fina, aquela ameaça de chuva, aquela chuvinha fina. Mas eu resolvi continuar, mesmo com a chuva chegando. E eu vi que eu frotava e os pingos começaram a aparecer no trabalho como desenhos, né? Tem um trabalho chamado Calçado e Chuva, que tem a presença dos pingos. Eu comecei a me apropriar dessas coisas, inclusive da terra. Foram mais de 20 idas até a calçada localizada entre o Congresso Nacional e o Museu Nacional da República. A cada ida, novas percepções e novos entendimentos. Para a criação, a artista usou materiais inusitados, como meias e um rodo. Eu voltei num dia de semana, e por ser dia de semana, um movimento tremendo. Fiquei lá trabalhando com os meus papéis, com a terra, já usando outros materiais. E as pessoas indo para o trabalho, parando no semáforo, me observando. O uso da fotografia foi importante para eu ver isso, contextualizando esse espaço, né? Eu percebi, observando essas imagens, que assim como o meu contato com a calçada foi feita de dentro de um carro, as pessoas estavam vendo aquela ação de dentro de um carro. Por quê? Porque aquela calçada não é movimentada, não tem tráfego, não tem pessoas. Isso seria impossível fazer em São Paulo ou Rio. E isso fala muito de Brasília, né?
Brasília é essa cidade de calçadas estreitas, pistas largas, onde o espaço do pedestre é sempre esquecido, né? É assim, não é a cidade que não é muito voltada para o caminho, para o andante, né? Para as pessoas que pisam ali naquele chão. E isso me falou mais da cidade, me fala mais de Brasília, né? O que a gente pode chamar de psicogeografia da cidade, né? Como é que ela se relaciona com seus cidadãos, né? Alguns trabalhos estão emoldurados, outros eles estão totalmente leves, soltos. Eles estão presos apenas com fitinhas em cima e totalmente soltos para valorizar e mostrar que a leveza, os trabalhos com papéis japoneses, né, papéis de arroz, são extremamente suaves, extremamente leves. Mostrar que de uma calçada dura, de concreto, você pode trazer obras leves, suaves, coloridas, flexíveis. Dessa matriz dura, né, dessa base rude que eu trago e esse desafio de você se transformar mais leve, ser um ser mais flexível. Eu acho que a gente se relaciona com o mundo pelos sentidos, né? O olfato, a visão, a audição, o tato, são os nossos sentidos que nos permitem se relacionar com o que está à volta, com o outro. A arte possibilita a gente da visão, da voz, da cor, da materialização, não a palavra em termos de matéria, mas de possibilidade de se relacionar com as essências das pessoas, essências do artista que se propõe a fazer aquela obra, né? E isso é muito bacana e isso é fundamental. E quando você está muito conectada com sua essência, você está muito conectada com a natureza e você está muito conectada com Deus, porque eu acho que tudo é ligação, né? A minha conexão com Deus vem com a conexão da natureza, que para mim é essa relação forte. A série Calçadas traz curiosidades à parte. Regina prestou homenagem à artista Faiga Ostrover, gravurista que realizou um importante trabalho durante a construção de Brasília. Da série, esse é o único trabalho que foi produzido em 2 ambientes. A frotagem foi feita na própria calçada, mas o aspecto apagado foi feito no ateliê. Dessa possibilidade de você olhar o mundo à tua volta e ver que tudo é uma questão de recorte, de olhar e de escolha, que você pode tirar a arte das coisas mais inusitadas. Quando eu digo que a arte tem esse poder transformador, ela tem essa potência de se transformar as coisas que estão à nossa volta. Um caderno não precisa ser só um caderno com essa utilidade de caderno, a cadeira não precisa ser só a cadeira com essa utilidade de cadeira. Como o meu desejo de transformar essa cadeira em outra coisa ou um objeto de arte é totalmente válido e é encantador, né? A edição de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo encontro com a arte. Até lá! O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade. Espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.